vídeo te encontre bem. Eu sou a Cíntia Esteves, especialista em dados e em gestão de pessoas, também mentora de carreira com foco em tecnologia e em dados. E esse é mais um vídeo da série que eu tô fazendo aí das provocações que eu trago de leituras de alguns livros que já passaram por mim. O livro desse mês é A Regra e Não Ter Regras, é a Netflix e é baseado, na história da Netflix e da cultura de reinvenção deles. Eu trago 3 tópicos aqui, de provocações que vão te tirar da sua zona de conforto e que possam vir a transformar a sua carreira. Primeira provocação. Todo indivíduo deve ser capaz de diferenciar sua contribuição para a empresa e suas aspirações individuais. O que isso significa, Cíntia? Na empresa que eu trabalho atualmente, eu tenho que vestir a camisa da empresa, eu tenho que entender quais são os objetivos e qual a minha participação para o atingimento das metas dessa companhia, e eu preciso saber exatamente qual é a minha contribuição, qual é o valor que eu estou gerando para essa empresa. E eu tenho que saber quais são as minhas aspirações individuais. Por quê? Porque eu demando um tempo enorme da minha carreira. Eu preciso saber, a empresa que eu estou atuando hoje, ela tem uma sinergia com as aspirações que eu tenho para minha carreira, ela vai contribuir para que eu me torne um profissional melhor e para que eu atinja os meus objetivos profissionais, meus, Cíntia, não da companhia, num futuro? Sim. Quando a gente tem essa sinergia, o que a gente percebe é um profissional muito mais engajado, com uma consciência do quanto é importante a contribuição dele para a organização. Então, eu tenho um profissional que todo gestor quer ter no time. Por quê? Porque ele está ali, porque ele sabe que não é só a participação dele que é importante para a empresa, mas para a carreira dele, a curto, médio e longo prazo, fazem toda a diferença. A Cíntia hoje está dentro de uma companhia e eu sei que o trabalho que eu executo para a companhia, ela está me transformando numa profissional mais qualificada, mais preparada para o mercado, para alçar voos maiores, e isso tem fit com o que a Cíntia quer ter para ela. Adicionalmente ao valor que eu sei, a contribuição que eu sei que eu tenho que gerar para a empresa, eu tenho as minhas aspirações individuais. Uma aspiração, por exemplo, é esse vídeo que eu estou fazendo. Existe todo um planejamento da Cíntia como CPF, como pessoa física, que ela quer ter como profissional no futuro. Então, eu faço esse mix de tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu estou entregando, gerando de valor para a empresa, o que isso vai agregar na minha trajetória profissional e se isso tudo tem fit com a Cíntia que eu quero ser daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Quando tem esse fit, o profissional entende que a contribuição que ele vai dar para a empresa também vai dar uma contribuição para a carreira dele, é o melhor cenário, porque aí ele vai se dedicar não só porque ele veste a camisa da empresa, mas porque ele entende que aquilo tem sinergia com o que ele quer ser no futuro. E aí a gente tem um melhor profissional para trabalhar no nosso time. Então pense sempre nisso. E eu vou diferenciar o que é realmente só da empresa e o que não tem a ver com a Cíntia. E o que da empresa vai me gerar como frutos, como dividendos no futuro, o que eu quero vir a ser. Então, eu tenho que saber exatamente o que agrega e o que diferencia para não ter problema. Segundo ponto que eu trago desse livro: densidade de talentos. Pessoas talentosas tornam umas às outras mais eficientes. Gente, isso eu falo ao longo da minha carreira inteira. Esteja próxima de pessoas que vão te provocar, que vão te abrir horizontes, que vão te indicar caminhos diferentes, porque assim, quando você é a pessoa que você fala, cara, eu tô aqui, eu tô tracionando todo mundo à minha volta, mas eu não tenho ninguém que me dá um feedback construtivo e que mostra um caminho que eu posso performar melhor, que eu posso ser um melhor profissional, que não me dá um guia de o que eu preciso estudar, qual é a leitura que eu preciso ver, qual é o filme que eu preciso ver, qual que é a habilidade que eu preciso desenvolver, trazendo um plano de ação, exemplos práticos do que aconteceu. Isso é muito inerente. E o que acontece? E aí é um ponto de vista que eu reparo aí ao longo da minha carreira. Quando eu tenho um profissional muito bom numa companhia, por mais feliz que ele esteja com o time, com os seus pares, com os seus superiores, mas que ele não se sinta provocado
a ser um profissional melhor dia após dia é um dos grandes motivadores da pessoa procurar outro emprego e deixar a companhia. Então, assim, sempre tem alguém que vai te alfinetar ali de vez em quando e que vai fazer com que você seja um profissional melhor. O terceiro ponto que eu trago aqui é a questão do desempenho. O desempenho, ele é contagiante para todo o time. Então, seja você liderado ou líder, a gente tem que prestar muita atenção na sinergia que está acontecendo aí do time. Existe alguém performando bem e que está gerando essa sinergia de um bom desempenho, a equipe começa, porque um entrega, o outro entrega, e aí começa a girar a engrenagem e as pessoas começam a performar melhor. Quando você vê que um emperra, se não tiver alguém, principalmente você líder, viu que um está com a dificuldade de entregar alguma coisa, vai dar o suporte que precisa para rodar essa engrenagem aí, porque da mesma forma que um bom desempenho contagia, um desempenho ruim também contagia. Então tem que estar muito de olho. E não é só o líder. Eu, enquanto liderada, se eu estou fazendo uma entrega ali, eu estou girando a minha máquina, e eu vejo que um par meu está com dificuldade de gerar essa entrega, eu tenho que me prontificar também, porque liderança, gente, é uma habilidade, não é um cargo. Eu posso ter aí a iniciativa de chegar para o meu par e falar: o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que está ao meu alcance? Precisa que levante a mão junto com você? O que está acontecendo para que a gente faça tudo isso? Por quê? Porque quando está tudo fluindo, quando a engrenagem está rodando, ela é ótima, mas se parou uma peça, o resto da engrenagem toda. Então, assim, desempenho bom ou ruim, ele é contagiante. Então, vamos prestar atenção nisso. E o quarto ponto que eu trago aqui, que é um ponto bem interessante também: só fale de uma pessoa o que você diria na cara dela. Isso aqui é relacionado a feedbacks. Então, assim, é muito corriqueiro no mundo corporativo a pessoa dar um feedback negativo sobre uma pessoa para o gestor, mas um feedback que ela não teve a capacidade de chamar a pessoa para um café e posicionar sobre um momento que não foi tão agradável, um posicionamento que a pessoa deu que te gerou um desconforto. E isso, gente, não é nem justo com a pessoa, porque às vezes a pessoa não teve nem a percepção que deu uma mancada. Então, assim, vamos fazer isso e fazer disso um exercício. Isso é algo que eu diria na cara da Cíntia que ela errou? Sim, isso é algo que eu diria. Então, eu posso dar o feedback. Mas se não não vamos falar, porque assim, não é justo. E o que eu percebi ao longo da minha carreira exercitando isso? Feedback, chame você de construtivo, de pesado, de negativo. A nomenclatura que você quer dar, ele é um feedback que ele é muito difícil de você dar para a pessoa. Você chamar a pessoa para tomar um café e falar: olha, reunião que aconteceu, você se posicionou de tal forma, não achei legal, me gerou desconforto. É muito difícil você ter esse tipo de conversa. Mas o mais incrível de tudo isso é que se você dá essa abertura para a pessoa de: eu posso te dar um feedback de algo que me incomodou? É a primeira estratégia que eu faço. Eu posso te dar um feedback de algo que me incomodou? No geral, a pessoa fala: não, tudo bem, pode falar. E aí eu me posiciono, coloco o que aconteceu, como eu me senti com relação a tudo aquilo. E, gente, mais de 90%, praticamente, eu não lembro de nenhum que eu tenha feito e que não tenha dado certo. Mas, assim, a grande maioria das vezes, o que acontece? Eu acabo me aproximando dessa pessoa, porque a pessoa entendeu que eu fui falar com ela ou com ele antes de reportar um problema para um gestor, e que aquilo gerou bons dividendos para ela. Por quê? Porque ela não teve uma visão negativada perante a visão dela negativada perante o gestor. Foi uma conversa de café e, na grande maioria das vezes, passado algum tempo, a pessoa me chamou depois para um feedback e falou: eu queria entender de você se está corrigido, se funcionou, se não funcionou, e se acontecer de novo para você me posicionar, porque eu não tinha leitura. E feedback, gente, é algo que é delicado. E, às vezes, no primeiro momento, a gente não concorda, não aceita, não tem a visão que a pessoa tem da gente. Mas, assim, se a pessoa passou essa percepção, é super importante a gente parar, entender, porque
Eu falo que a gente não faz as coisas erradas com a intenção de fazer errada, com a intenção de magoar a outra parte. Mas eventualmente a gente tem esse tipo de comportamento, todos nós temos, e a gente precisa entender, olhar pra gente, entender por que foi causada aquela percepção e o que a gente precisa fazer para mitigar. Então, gente, essa é a dica do livro desse mês. A regra é não ter regras. Ele também passa uma parte, algumas coisas que eles falam aqui, para a realidade brasileira é meio utópico. E tem uma parte desse livro que ele fala das diferenças das culturas, Brasil, Estados Unidos e todos os outros continentes e países que a Netflix atua. E aí ele fala o que funcionou e o que não funcionou em diferentes geografias e como eles fizeram a adaptação dessa cultura, porque o que funciona nos Estados Unidos não necessariamente vai funcionar no Brasil, que não vai funcionar em outros países também. Então é uma leitura bem interessante. Quem lê, volta aqui e deixa um comentário para mim, tá bom? Um beijo, fiquem bem, boa leitura, tchau, tchau.